Beleza? Tá todo mundo muito arrumado perto de mim. Não, e tá todo mundo assim, ó, reto, né? Pessoal. A mão tá suando igual no campeonato, é sério mesmo? Tá suando, cara. Tô nervoso, a pressão baixou. Pode ir, Zaf? Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui começando o primeiro episódio do novo podcast Além do Negócio com Rodolfo Pereira. Hoje eu tenho a imensa honra de receber 3 amigos meus. A gente vai falar muito nesse podcast aqui sobre empreendedorismo, família, esporte. E nada melhor começar com vocês aqui, que são 3 pais que eu admiro, 3 atletas, 3 empreendedores. E é um papo muito descontraído, muito tranquilo. Eu vou pedir para cada um se apresentar. Vamos deixar o Fábio por último, porque ele demora mais, né? Pessoal, falar da trajetória de vocês, do negócio de vocês, da família. Ô Lucas, prazer te receber aqui. Prazer, meu amigo. Fala um pouquinho aí, você é um super atleta aí, dono de farmácia. Você chama o Fábio pro podcast e fala que eu sou um super atleta? Não. Mas, brincadeiras à parte, meu nome é Lucas, eu tenho farmácia aqui em Poste Caldas. Fala o nome lá, Farmácia pode Nova fazer Barão. propaganda. Aqui é para isso. Já faz 12 anos já que a farmácia está localizada na Barão do Campo Místico e recentemente a gente abriu uma no Jardim Europa também. Então a gente está nessa empreitada aí dos negócios, né? Medicamento, a gente tenta conciliar com a vida de pai, né? De atleta também, amador, né? Claro, mas estamos aí na pegada. Ô Lucas, bacana. A gente vai ser bem sucinto aqui, depois vai desenrolando. Meu grande amigo Paulo Piso, o vulgo Montanha, né? O cara mais forte aqui do nosso box. E da mesa, com certeza. Não Sem pode dúvida. falar isso perto do Fábio. Não Fala vai. um pouquinho de você, você é o super pai Bom, aí prazer também, que eu estar admiro aqui. muito. Obrigado. É um prazer estar aqui com você também, com o Fábio, com o Lucão, pessoas que eu admiro muito e vai ser muito legal esse bate-papo. Bom, eu sou o Paulo Piso, todo mundo me conhece como Polete, né? E hoje eu estou no mundo do empreendedorismo, no mundo das crianças, pai, marido, negócios e esporte também, que é a junção completa. Tá? Então, para quem não me conhece, na parte de negócios aí a gente está envolvido com a parte de construção civil, que é a Piso Construtora. Estamos envolvidos também na parte de transação imobiliária, que é a imobiliária Piso Imóveis. E também agora, recentemente, adquirimos a loja M. Martin e traz um pouquinho de decoração, de casa, então junta tudo isso. Já tá todo mundo convidado lá. Pensa se né? ele é empresário ou não. O homem é brabo. É isso aí. E agora, Fábio, um amigo, coach aqui, um dos do box, né? Mas, né, a gente falar do Caio, da Aninha, do Luan também, né? Verdade. Mas fala um pouquinho, você tem várias facetas aí que eu acho que muita gente às vezes não conhece. Sim. Fala um pouquinho pra gente aí, Fábio. Boa, Rod, obrigado pelo convite. Como todos já falaram, que honra estar recebendo todo mundo aqui. Lucão, grande amigo, Paul, Rod, tá exatamente na minha casa, onde está sendo gravado o podcast. Para quem não sabe, eu sou o Fábio De Kik, sou empresário, proprietário da CF De Kik, sou pai também. O Rod falou de várias facetas. Além de tudo isso, eu sou engenheiro eletricista, minha primeira graduação. Trabalho muito como engenheiro, presto muito serviço para grandes empresários e construtores da cidade. E também tenho uma terceira profissão. Tem pessoas que não dão muito valor para isso, mas eu dou, que é ser atleta. Então, profissional de educação física, engenheiro eletricista e atleta, que eu levo muito a sério. Eu acho que tudo que eu estou construindo dentro do meu box, da minha academia, a parte de atleta também me ajudou a ter essas conquistas. Tá? A gente vai conversar muito hoje ainda, mas por enquanto é só. É isso aí. Ô, pessoal, a gente falou muito de esporte, família, trabalho, e aí a grande questão é como conseguir conciliar isso daí, né? Então, Polete, fala pra gente aí, como que você vê isso, como é que você equilibra? Sempre um lado vai estar perdendo, como é que é isso aí na tua vida? Bom, realmente não é fácil. Não é fácil porque a gente tem em casa o que a gente mais ama, que é a família. Acima de tudo, né? Então, a gente tem que conciliar o trabalho
a família com a esposa e o esporte, e o tempo parece que fica curto, né? Dia tinha Então que ter o Fábio 30 mesmo horas, sabe, né? tem dia que eu venho 6 horas da manhã treinar, tem dia que eu venho 7 horas da noite, tem dia que eu não venho, tem dia que... Então cada dia é um jeito, uma maneira diferente de eu enfrentar isso, sabe? Mas assim, todos nós somos pais, então a gente sabe o amor que nós temos que dar para nossas crianças e fazer questão. Você tem que fazer questão. Ontem, por um acaso, não tem nada a ver com podcast, Não, mas à eu vontade. assisti um filme com as crianças. Chegamos do Rio ontem, as crianças queriam assistir um filme diferente. Eu coloquei aquele filme O Mentiroso, lá muito antigo, cara. Sabe qual que é? E aí, Jim Carrey? Jim Carrey, E fala exatamente disso, quanto ele trabalhava e tal, e ele era mentiroso. E o filhinho dele falava assim, pai, pediu no aniversário, ela assim, ó, o que eu quero é um dia meu pai não sendo mentiroso. Verdade, Sabe? esse Pra filme é bom. não... Nossa, cara, assisti ontem. Antigaço, né? Não, e assim, é um tapa É uma na lição, cara né? mesmo, é uma lição. E no final do filme, as crianças brincando comigo, e assim, eu vejo, graças a Deus, eu não sou assim. Mas realmente é difícil, mas assim, todo dia acordar com um beijo no rosto, todo dia tomar café. Eu faço essa questão de tomar café, Eu sei que você vai em casa almoçar todos os dias, né? Eu moro longe, eu vou almoçar todos os dias. Quando eu posso, eu busco na escola. Finais de semana comigo, eu subo o Cristo, eu brinco, eu levo para cima e para baixo. Então é isso, eu tento me conciliar. E ao mesmo tempo, a Maria, né, minha esposa, ela me ajuda muito nisso e ela tem que entender, ela me ajuda sabendo que assim, a gente depende de tudo para a engrenagem funcionar. É, o né? Esse é papel um da momento que também se deixar passar não volta mais, mano. Parece um Exatamente. clichê, mas não é, cara. Passa Porque muito é momentos rápido. assim que é muito gostoso, né, cara? Viver com eles É. e que não vai voltar, mano. Não Vai vai ser voltar. outra Ô vivência Lucas, e depois, você né? que tem uma esposa que também é uma super atleta, influencer, empresário, te ajuda na farmácia, que eu sei. Como é que é lá a logística tua lá? Cara, Como é que vocês fazem aí? Lá em casa, em relação a tudo isso, a gente tenta se incluir muito, né? Eu e a Aline, todo mundo conhece, Fábio, quantos anos a gente treinou junto. Eu e a Aline, a gente tenta fazer as mesmas coisas. Parece que sempre a gente faz o mesmo esporte, trabalha junto. Então a gente faz isso no briga e tal, por incrível que pareça, a gente se dá muito bem. A gente aprendeu a se dar, a respeitar muito, né? Acho que Então eu é vejo todo fazer respeito. atividades juntos para aproveitar o tempo, E até né? o Pedrinho a gente inclui junto no momento que dá, sabe? A gente pega ele, leva para um beat, às vezes vai fazer um treino, leva junto, para trazer ele por meio do ambiente, de né? vocês. Porque aí faz tudo isso e vamos para a farmácia. Na farmácia eu tento levar ele também, ele ficar, ele vê os clientes, já chega, ele é bem Uma espontâneo, belezinha. ele conversa. Então a gente tenta incluir ele, né, no ambiente. E é claro, tudo isso que o Paulette falou também, que é um cara que eu admiro muito também, o jeito que ele vive, o momento com os filhos, né, o Fábio, você, né? Então são todos gente que traz a criança junto e vive os momentos. Porque é que a gente falou, não vai voltar, né, cara? Só a vai gente fazer tem que um ano curtir. uma vez, só vai ter aquela apresentação do Dia Cada dos vez Pais. é uma coisa diferente, então tem que aproveitar, irmão. Tem que curtir. Ô Fábio, e aí a gente já falou de tudo isso e como é que é ser tudo isso e um atleta de alto nível. Ter Cara, que conciliar isso é loucura, né? doideira, Acho né? que eu peguei, a parte mais difícil para poder falar. Mas os meninos já resumiram bem. O Paulette, no final da conversa dele, disse sobre a Maria. E eu acho que nós 4 temos grandes esposas, né? E companheiras nossas. E eu acho que se não fosse a Ju, a minha esposa, eu não daria conta de fazer tudo isso. Ela sabe que eu dependo do meu box, eu dependo de abdicar, às vezes, de estar junto com elas para treinar, para ter o desempenho atlético e ter o reconhecimento, para fazer minha empresa crescer. Então, ela foi uma pessoa que desde o começo me apoiou e eu acho que eu devo muito a ela. Um exemplo claro para vocês verem. Eu casei com a Ju em 2016 e em 2017 eu tive a oportunidade de fazer parte da melhor equipe de CrossFit do país, chamava CrossFit Moema. Os caras me ligaram no final do ano, falaram, Fábio, eu acho que você estava, a gente até treinava junto nessa época, eu acho que você é o homem que completa a nossa equipe, tá saindo um atleta e você vai ser essa pessoa. Eu casei com a Ju em dezembro de 2016, eu passei 3 semanas com ela casado e para estar na regra, eu tinha que treinar no mínimo 3 vezes na semana com eles. 3 semanas casado e eu fiquei 6 meses sem passar um final de semana com a minha esposa recém-casada. E ela mesmo assim, duro, e ela mesmo assim, ela foi a pessoa que falou assim, não vai, que isso vai ser bom para sua carreira, para tudo, para você crescer profissionalmente, para você crescer atleticamente. E deu certo. Eu acho que eu vou galgando passo a passo. E agora, depois de um ano desse acontecido, eu virei pai. E acho que as responsabilidades aumentam mais ainda.
Eu tive a oportunidade também de ter uma palestra, um curso com um cara que já foi vice-campeão mundial de CrossFit, chama Jason Calipa. E ele tem uma filha linda também, 2 filhos hoje em dia, e perguntaram para ele como que ele conseguiria. E ele falou uma parada que ficou muito gravada em mim e eu tento aplicar hoje em dia, que ele fala que é como se fosse uma marcha de carro. Em cada momento da sua vida ou do seu dia, se você colocou na primeira marcha, que é ser um professor de CrossFit, no caso, eu tô aqui 100% dedicado a essa função. A partir do momento que eu cheguei em casa e a função é ser pai, eu tentar mudar de marcha, mudar para marcha pai e tentar ser o melhor pai possível dentro daquele momento. Inclusive, há 1 hora atrás, antes da gente gravar, eu saí do meu treino, eu tinha que me organizar, tomar banho para voltar. Minha filha estava indo para a escola, não dava para eu ver ela. Minha função foi, e eu prometi para ela que ia dar um beijo nela antes. Eu fui na porta da escola agora. Ela entrou 1 hora da tarde, eu cheguei lá 3 para 1. Para chegar, dar um beijo. Foi o que um de vocês falaram, acho que foi você, pô, de fazer questão de almoçar junto. Fui lá só para dar um beijo nela. Isso é muito louco. Isso acho que marca a criança, são memórias afetivas, né? Eu, por exemplo, eu passo muito tempo aqui. Então eu tentei colocar como regra minha, a Anne, que já é mais velha, sexta-feira é o dia da família. Eu não consigo ficar muito com ela. É no horário que eu termino o treino, eu já tenho que voltar para casa, ela já foi para a escola. Então toda sexta-feira eu, Fábio, eu faço questão de ir lá buscar ela na escola e levar ela para tomar café num lugar diferente. E eles já esperam isso, né, cara? Já esperam isso, né? exatamente. Então Aquele toda sorriso, sexta né? ela já fica louca por eu estar lá. E toda sexta ela sabe que é o dia da família. Talvez, tipo assim, agora não vai fazer sentido. Mas quando ela tiver 18 anos, 20 anos, 25 anos, ela fala, cara, meu pai fazia o dia da família comigo e isso era muito especial. Às vezes, e você já até levou o buquê de flor para ela no dia do aniversário. Foi, da no Anne. na escola, você Na lembra? escola, lembro demais. O que eu acho que me ajuda muito é ter uma rotina e a disciplina, né? Eu também tenho essa rotina de acordar, ficar com a Nina, levar para a escola. Eu venho aqui, treino, 6 e pouco, estou em casa todos os dias. Para ter horário, esses né? momentos, para ter essa... E o que você falou, né? Chegou em casa, Vestir o papel de pai, vestir né? aquele papel, mudar a... Cara, é muito bom, tô até arrepiado falando verdade, que a gente tá com 4 pais muito bons, eu me considero um bom pai, e eu tenho vocês como pais excelentes, e às vezes nem sempre é assim, né? Eu acho que, caraca, é muito doido. Pra gente é simples fazer isso, óbvio que demanda toda uma logística, mas é simples a gente querer cuidar, e é importantíssimo, mas existem tantas famílias que não conseguem fazer isso, ou não tiveram essa estrutura para poder proporcionar isso para as E a crianças. família precisa estar unida. E, a gente até falando nessa parte de paternidade, filhos, como o esporte impacta na criação e na formação dos... Né? Eu sempre fui do esporte, comecei no futebol, depois fui para o jiu-jitsu, até agradecer o Gustavinho, meu mestre, está lá nos Estados Unidos, um abraço, também, né? Que é um paizão também, me ensinou muita coisa. Então, aonde que eu queria chegar é que vocês me falassem o que são essas vivências do esporte que a gente viveu, que a gente vive hoje em dia, que a gente transporta para a educação dos nossos filhos. Eu posso dar um exemplo aqui. 2018, quando eu ia pedir a Maria em casamento, eu falei, nossa, eu preciso emagrecer, preciso... E eu também sempre fui do esporte. Então, a vida inteira, fiz de tudo de esporte eu fiz. E eu sempre conheci apanhando do Fábio no judô, né, 15 anos atrás, eu nem lembro quanto. Apanhou um tempo do Gustavinho, né? E ele não lembra, mas falam quem apanha, quem esquece, né? Eu não lembro. eu apanhei ele. Ele não lembra, mas bateu muito em mim já. E aí eu falei assim, nossa, o Fábio tá dando aula, tá dando aula ali, fazendo crossfit. Cara, acho que o Vitor tinha 1 ano e a Giovana 2, quase 2, sei lá, alguma coisa assim. Eles iam para mim porque era o horário que eu tinha, para conciliar com o meu trabalho, era o horário que eu tinha. E o Fábio lembra, as crianças de fralda. De fralda, correndo, assim, ó, igualzinho você faz. Sim. E era o horário que eu tinha, e aí o que a gente fazia? Eu ia treinar, a Maria ficava com as crianças, quando dava, ficava em casa. Eu vinha correndo para casa, ficava com as crianças, a Maria ia treinar. Então, assim, a gente tem que estar unido. E quando não dava, as crianças iam. Eu tô vivendo esse momento. É. Eu ali não é só reveza andando em casa, né? Um vai treinar, outro fica para treinar. É assim. E assim, o tempo passa. E eles lembram, eles falam de mim isso até hoje, falam assim, nossa, lembra do tio Fábio, desde pequenininho. Vocês têm essa conexão? Eu lembro deles entrando lá no fundo fazendo tchau. É muito louco. É muito louco. Então, assim, tem que estar alinhado. A família tem que estar alinhada. Hoje mesmo, você falou assim, eu fui para dar um beijo nas crianças. Eu nem poderia, não é que eu não poderia.
Eu estava ocupado, a gente sempre está ocupado. A Maria me ligou, falou, também estou ocupada. Falei, então quem está mais ocupado é você? Então tá, então vai trabalhar, vai fazer suas coisas. Eu peguei e saí correndo do escritório, fui almoçar com as crianças, almocei, levei eles para a escola, dei o beijo em cada um, fui lá agora na concretagem agora e voltei E aqui. tirou um tempinho pra gente aqui. A gente tem que fazer isso, senão a gente não... Eu acho que essa questão do esporte, o Fábio é da luta e eu também, essa questão da disciplina, da hierarquia, isso vai aprender a perder, né? Nossa, quantas vezes no futebol, uma vez eu errei um pênalti aqui num campeonatinho aqui no campo da Caldense, rapaz, eu lembro até hoje, mas eu chorei porque eu achei que eu tinha. Mas tinha um monte de menino treinado lá também e isso você vai aprendendo com o tempo, né, Fábio? Você, como educador físico e vive o esporte mais intensamente que qualquer um, como é que você vê isso daí? Cara, eles falam que esporte educa e essa máxima é verdadeira. Eu acho que desde pequeno, o Rod falou, eu vim da luta, né? Eu fiz judô dos 10 aos 23 anos. E pra mim, se você tem uma criança, você tem que colocar a sua criança, qualquer esporte que seja. Eu aconselharia colocar no judô. Porque judô tem muita disciplina. Você aprende sobre disciplina, hierarquia, consequentemente, a respeitar os mais velhos. Consciência corporal é importantíssimo para a criança. E tudo isso, seja o judô, seja qualquer modalidade, traz. Eu tendo respeito com os mais velhos, eu entendendo a importância de hierarquia, isso é completamente transferível para o nosso dia a dia. É o que acontece, eu estou dentro da sala de aula, eu sou obrigado a respeitar meus professores. Eu fui na casa de uma pessoa que eu não conheço, ou na casa de sua visita, eu tenho a responsabilidade de cumprimentar os patriarcas, né, os donos da casa. E isso, o esporte traz isso pra gente. Consequentemente, a gente está no esporte, a gente está longe de drogas, de álcool, de más influências. Levando uma vida mais saudável, exatamente. né? Então, eu acho que se você pai, não existe nem se você pai. Eu ia falar se você pai tem a possibilidade, mas você pai tem, na verdade, a responsabilidade de introduzir o seu filho dentro da área esportiva, qualquer área que seja, porque você pode ter certeza que seu filho vai se tornar uma pessoa melhor, um cidadão melhor, um marido ou uma esposa melhor. Esporte realmente educa. Ô Lucas, e eu sempre vejo os vídeos lá, o Pedrinho já vai lá no box que você treina, né? Tá. Pedrinho adora esporte, cara. Esse fim de semana, por exemplo, foi no parque, né? Correr. Aí a Aline ia correr, eu ia passear com o Pedrinho depois brincar um pouquinho. Eu quero correr com a mamãe. Eu quero correr com a mamãe. A Aline saía, cara, ele ia correndo atrás da Aline, cara, e firminho correndo. Ele tá com quase 3 anos, né? Nem 3 anos não tem. Então, muito novo e já tá... E isso é exemplo, ele não faz nada demais, ele na verdade ele visualiza. Você tá vendo, e as né? meninas passam o dia inteiro aqui dentro da academia. Então, os meninos, a Gigi e o Vitão, passavam o dia inteiro tipo, dentro da academia quando eles iam treinar. Mano, eles adoram esporte. Adoram, né, hoje em dia a Gigi cresceu, ela não faz crossfit, mas ela faz ginástica. Mano, ela desde pequena ela criou o prazer por essa modalidade, por o esporte no caso, e hoje em dia ela só transferiu para a modalidade que ela tem uma aptidão melhor, que ela curte mais, ou que as amigas estão. Mas é difícil isso também, né? Eu fico pensando nisso, né? O que eu vou fazer de focar, né? Eu sempre gostei muito do tênis, né? E agora comecei a jogar o beach também. Mas eu queria que visse pro tênis, porque eu adoro tênis, né, cara? Só que tênis, assim... Eu falo que o tênis é o esporte que mais ensina mentalmente. Eu acho também, o esporte mais difícil, o cara tem que se perdoar ponto a ponto, eu acho que simula muita coisa de vida, né, Rod? pro... Simula muita coisa que acontece na vida, cara. Muitos exemplos de você estar ali, ter confiança, né, nas coisas que está fazendo, acreditar. Então, tênis, eu acho que... A gente já conversou um pouco disso, que do Big Three lá, Federer, Djokovic e Nadal. Eu sou fã do Nadal porque ele não era o mais talentoso, o Federer é. O Djokovic ele tem muito talento e muito físico, mas mentalmente o Nadal foi o maior da história, com certeza. Tem um Australian Open, o último que ele ganhou, que eu acho que ele está perdendo o quarto set. Tinha não sei quantas mil pessoas na arquibancada, só ele e o box dele acreditavam que ele podia virar aquele jogo. Assim, depois eu vou até pedir para a Isa procurar. Obrigado, Isa. Esse jogo é uma aula de esporte e mental que você pode usar em qualquer aspecto da tua vida. Inclusive, fica o conselho pra galera, você já deve ter lido o Jogo Interior do Tênis. Eu já vi. Você já viu? É pra tenista, é um clássico e mas fala eu falo, muito isso. Não fala coisa de vida também, né? Fala, sim, exatamente. Ele ensina coisa pra vida, cara. Totalmente você vê aquele livro de transferível, tênis, né? Cara? Você põe na vida tua, pra tudo, né? Então, tênis foi um esporte que me ensinou muito também. É uma coisa que eu queria muito pro Pedrinho, mas a gente apresenta, vai um conselho, né? exatamente. Vai a gente fazer, você né? apresenta pra ele quantas modalidades possíveis. Puder, né? Natação, tênis, futebol, judô, crossfit Kids, né?
mas quando ele chegar na adolescência, Pra ele ele saber, automaticamente ele ele vai... Exatamente. Ele A vai- Ô, Giovana natação, hoje eu ver ele apareceu, nadar, né? eu fico louco de ver ele nadando aquele tamanho, né, cara? E nada que a gente e a gente não É, nada. não, capaz, eu sou nado até hoje, se colocar eu lá, eu saio boiando. Tá louco, ele nada super bem. Você falou da luta, Fábio, né? Você é do judô e eu do jiu-jitsu. Uma lição que eu aprendi muito cedo lá, até apanhando um pouco do Polete lá de vez em quando, é se sentir confortável no desconforto. E isso você está na luta, no jiu-jitsu você aprende, se você se mexer de qualquer forma, vai piorar a tua posição. Sim. Então isso é eu estou numa negociação do imóvel que está difícil. Nada vai ser, Eu nem sempre estou vai ser em favorável. alguma coisa, então você se sentir mais confortável dentro do desconforto, eu acho que isso foi uma lição que eu aprendi Legal. muito grande. Pessoal, até puxando esse gancho aí, a gente falou bastante de família. Vamos falar um pouco de negócios, aprofundar um pouquinho mais do que cada um faz. E eu queria saber de vocês, empreender no Brasil hoje é um ato de coragem ou de teimosia? Porque é tão difícil, as condições políticas e econômicas no Brasil são malucas, mudam muito rápido. Então, eu queria que cada um de vocês ficasse à vontade, falasse, vamos começar aqui com você, Polete. A gente é mais ou menos, é do mesmo ramo, né? No ramo imobiliário, ramo da construção. Como que você vê esse cenário atual? Como é que você se preparou? O que você me fala? O cenário atual é muito difícil, na verdade sempre foi. Empreender é muito difícil, tá? Seja aqui, seja fora. Você tem que ter muito estômago, muita força de vontade. Mas você com certeza você chega lá. Mas, realmente, pensando em governo, cara, hoje o governo é bom para uns, ruim para outros. Na verdade é que todo mundo reclama o tempo todo. Mas se você ficar vendo o governo atrapalhar você, você vai ficar só vivendo isso. Então, pega o que você tem e trabalha. Tá? Isso, exatamente isso também. Você tem que trabalhar com as armas que você tem. Hoje o que a gente tem é isso. Vai adiantar alguma coisa a reclamar? Não vai adiantar. Então, trabalhe. Tem algumas situações, alguns negócios que você consegue uma rentabilidade maior, outros negócios que você consegue driblar um pouco o imposto, outras situações que você não consegue. Então, assim, você tem que se descobrir também, e isso já faz parte do empreendedorismo, tá? Então, se você for um cara que está procurando um negócio, já tem que pensar nisso, certo? Então, já vou pensar para poder tentar minimizar os erros, né, que vão acontecer e também acertar nessas condições que a gente vive hoje. A construção civil é muito cíclica, né? Muito. Então, a gente tem que ir se preparando. Eu tenho visto esse movimento, eu falo desde o ano passado, e eu acho que vai se concretizar nesses próximos 2 anos, que essa taxa de juros altíssima, o que vai vender Minha Casa Minha Vida, que é um juro subsidiado mais barato, e um alto padrão, que às vezes o cara não precisa do banco privado para se financiar. Então, o que você está falando? Eu estou me preparando para vender esse tipo, você também nos teus projetos... E existe a sua estratégia, existe a sua estratégia. A sua estratégia está voltada para isso. De repente, uma mesma pessoa na construção civil não consegue enxergar essa estratégia sua. E às vezes, para ele, a taxa de juros está muito alta, é terrível, mesmo na construção civil. Então, você fez uma estratégia com base no cenário atual e você moldou para que isso te favoreça. Então, você está vendo? Às vezes está bom, e aí quando a taxa Selic estiver muito baixa, você vai remodelar. Com certeza. E vai buscar o que é melhor para você. E a gente constrói, a gente tem que estar pensando para daqui 2 anos a taxa de juros vai estar mais baixa, aonde que eu vou me enquadrar, para onde que eu vou trabalhar, né? Exatamente. Você acha que é bem por aí? Não, é exatamente isso. E assim, hoje a gente deixa o maior sócio nosso realmente é o governo, né? Então a gente deixa muito imposto para eles e é o que a gente mais exige, né? A gente paga o imposto, mas a gente não vê a saúde, a gente não vê a educação. É isso que nós empresários e empreendedores que a gente fica indignado, exatamente. Então, hoje eu sinto na pele mesmo, cara, o dinheiro que vai para a Receita, para pagar... Cartório. Nossa, cartório, exatamente, cara. Então, não adianta a gente reclamar. A gente tem que estudar, conhecer do seu negócio, saber o que você consegue fazer, ter uma parte
tributária do seu lado, jurídica também, para que você consiga traçar a melhor estratégia. Ô Lucas, fala um pouquinho do setor farmacêutico, como é que você está enxergando essa questão também tributária? A gente sabe que na parte de medicamentos é muito importante, a questão de burocracia, Anvisa, vigilância sanitária, explica um pouquinho pra gente. Farmácia é um ramo mais chatinho, parece que é fácil, assim, mas igual você falou, tem muita coisa, a parte de Anvisa, né? Parte de documentação, é bem burocrático. Eu acabei de abrir uma firma recentemente, é bem chato, né, de mexer com tudo isso. Mas é uma coisa que eu faço isso a vida inteira, né? Eu tinha 13 anos de idade em farmácia. Então é um ramo que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de lidar com a pessoa, gosto muito de cuidar, né? De ter esse cuidado, a amizade, né, que a gente constrói lá. Então isso que eu acho que é o forte dos meus negócios, né? É a amizade que eu crio, né? Com todo mundo que a gente está, né? Por onde você anda. Então é que o Paulo falou também, o cenário está muito difícil, é difícil para todo mundo, né, cara? Mas a gente tenta se socializar aí, ter bastante amizade. Você acha que o networking é extremamente importante sem nesse dúvidas, ramo? né? Porque assim, tem muita farmácia, né? Tem muita farmácia, então o preço eu consigo fazer, porque a gente consegue competir. E hoje você tem as grandes redes que o cliente não vai ter esse contato mais próximo, né? É isso que eu acho que é o diferencial do meu negócio, né, hoje. Por causa de ser um ramo muito grande, está crescendo muito a farmácia hoje em dia, né? Eu acho que a população está precisando cada vez mais de medicamento, né? Está num momento meio de crescente, assim. Só que, ao mesmo tempo, aumenta muito as grandes, né, cara? As grandes redes. Então, para a gente que é individual aí, vamos dizer, né? Então, é isso que faz a maior diferença, né, cara? Você ter muito parceiro, né? Igual a gente está falando de modelar o negócio. Então, assim, a farmácia, você vende muito produto. Eu estou pensando aqui, né? Então, assim, você está vendo que a população está ficando doente, você traz medicamento. Você está vendo que a população está ficando saudável, Exato. Eu vou vender whey protein, suplemento, a gente foca não sei muito o quê. essa parte, né, cara? E aí, conforme vai acontecendo, você vai traçando a sua estratégia, que é Exato. igual o Rod está fazendo. Exatamente. Então, é o que se adapta melhor, não é o mais forte. Ô Fábio, e até falando nesse contexto político e econômico que a gente vive, e o mundo do fitness crescendo absurdamente, você acha que o pessoal está sentindo um pouco o orçamento está mais apertado para todo mundo, o brasileiro vê isso no dia a dia, a hora que vai no supermercado, e ele está deixando de fazer exercício ou não, ele continua? Cara, na verdade, eu acho que não. Apesar do governo estar dessa maneira, né? Todo mundo, acho que tendo que batalhar ainda mais cada dia que passa, eu acho que a gente está numa geração, acho que num momento que todo mundo busca uma vida saudável. E todo mundo conseguiu entender que eu sendo uma pessoa saudável, a minha longevidade com certeza vai aumentar. Eu vou ser, voltando para o caso de filhos, ser um pai e uma mãe mais dispostos e mais saudável para cuidar dos nossos filhos e, consequentemente, isso aí reflete no nosso trabalho, né? Você estava falando em relação de mercado, e você é um cara que eu admiro muito, porque a gente, e vocês também, vocês falaram sobre oportunidades, né? De estar se atualizando sempre, e o Rod foi uma das primeiras pessoas que eu vi, tipo assim, claramente não perder nenhuma oportunidade que aparecia para ele. Eu vi ele fazendo cursos com os melhores corretores que tem no Brasil, ele indo para fora, para os Estados Unidos, para investir em cursos caríssimos, mas que vão trazer conhecimento e retorno para ele quando ele voltar para cá. E hoje em dia ele tem um nicho de mercado muito bom. Mas por quê? Porque ele correu atrás, ele caçou essas oportunidades e trouxe para a realidade dele. É um plantio, né? Exatamente. Até engraçado, na igreja que eu vou, eles estão falando que esse ano é o ano da colheita, né? A gente plantou bem, a gente agou bem nossas plantas, esse ano está sendo o ano da colheita. E hoje eu consigo enxergar vários outros corretores fazendo a mesma coisa, muito parecido, mas o cara que trouxe essa parada, a primeira pessoa que eu vejo, esse modelo de negócio é você, de verdade, eu tenho que te parabenizar por isso. Quem chega antes bebe água limpa. Quem chega antes bebe água limpa. Então você não ficou parado, você procurou conhecimento, você investiu, e é investir dinheiro mesmo. Eu invisto dinheiro, eu descapitalizo no começo para tentar ter um retorno depois. E eu consigo enxergar isso aí claramente em você. Com certeza. E falando quem chega antes bebe água limpa, aconteceu recentemente um caso comigo, que tipo assim, são aproveitar oportunidades. Eu trabalhei num espaço de CrossFit durante 7 anos, infelizmente veio a pandemia, eles acabaram me mandando embora, e eu de um dia para a noite, que eu tinha emprego, eu não tinha nada. O que eu ia fazer? Eu comecei dando aula na casa do meu pai, na garagem da casa do meu pai, e até eu conseguir investir num lugar para eu começar a trabalhar. Eu tinha um espaço de 43 metros quadrados, fiquei 1 ano e 2 meses nesse espaço,
vi a oportunidade de expansão, expandi para um espaço de 280 e hoje eu tenho minha academia com 680 metros quadrados. Mas muita coisa acontece também, né, Fábio, no meio, né? É A gente muito... parece fácil vendo Cara, hoje, né? parece Mas fácil. eu também acompanho você sempre, o cara que eu admiro bastante Cara, também. E eu vi tudo que você passou também, alguns momentos que você fala, nossa, agora complicou, Ferrou. mas te trouxe para melhorar. Exatamente, e é muito louco. E eu tive grandes amigos, a gente depois que eu saí, eu dava aula no outro espaço para o Lucão, mas depois que eu abri o meu próprio espaço, eu tive a oportunidade de conviver com os dois que são grandes empresários. E os dois estavam sempre me aconselhando, é muito louco. Eu lembro de várias conversas. E você vai falar, beleza, tá funcionando muito bem? Tá funcionando muito bem, hoje eu só tenho que agradecer. Mas por quê? Porque eu não estou confortável com a situação que eu estou hoje. Eu estou muito bem, mas eu quero crescer mais. Até hoje, vai fazer agora em outubro, 13 de outubro, um dia depois do Dia das Crianças, 5 anos que eu sou empresário. Eu não tinha um perfil empreendedor, faz 5 anos que eu sou empresário e faz 5 anos que eu também, tipo assim, tudo que eu recebo de extra, eu continuo investindo no meu espaço. Eu não peguei até hoje nada para capitalizar, tipo assim, para mim mesmo. Então, no começo do ano, eu me filiei à Hyrox, fiz um curso de Hyrox, me filiei à empresa que a gente paga anualmente. Explica um pouquinho, Fábio, para o pessoal que ainda não conhece, qual que é a diferença do CrossFit para o Hyrox. Bora, porque eu acho que o pessoal tem bastante dúvida quanto a isso, a modalidade é muito nova, Sim. Ela está explodindo, literalmente na Europa e nos Estados Unidos. É uma modalidade que tem pouco mais de 5 anos, na Europa já é febre. O Hyrox é uma modalidade que está condicionando muito corredor, ciclista e triatleta. Por quê? Fazendo uma analogia com o CrossFit, ela é basicamente um CrossFit simplificado. Para mim, CrossFit é a modalidade mais irada que existe. Ela une levantamento de peso, o atletismo e a ginástica olímpica. Então eu levanto peso, eu faço barra, faço uma flexão, trabalho parte cardiorrespiratória, correndo, pulando corda, remando. E o Hyrox ele veio para descomplicar os exercícios desafiadores do CrossFit. Eu não tenho levantamento de peso com barra, apesar de ser legal pra caramba, é complexo, tá? E também não tem a ginástica. Então, a base do Hyrox é uma modalidade cardiorrespiratória, onde eu combino corrida com elementos simples. O elemento mais complexo que eu tenho é um sled, que é um trenó para eu empurrar e puxar. E os outros elementos básicos que eu trabalho de força são halteres e kettlebell. Então, é uma modalidade que, por exemplo, se meu pai ou minha mãe nunca tivesse feito modalidade nenhuma, possivelmente, numa primeira aula de CrossFit, eu teria que adaptar tudo para eles fazerem. O Hyrox não. A primeira aula, desde o primeiro dia, qualquer pessoa consegue fazer. Óbvio que com uma carga menor, numa intensidade menor, mas ela consegue trabalhar, porque é uma modalidade simples, mas que condiciona muito. Ela une corrida, remo, né, os ergômetros, junto com exercícios simples de treinamento de força. E explodiu. E eu vi uma oportunidade de me filiar à marca Hyrox. Inclusive, eu fui o 12º filiado no Brasil. Você não pode dar aula de Hyrox se você não for filiado. Isso é contra as regras, é uma marca. Então, eu vi essa oportunidade, trouxe para cá. Eu tinha um espaço grande, com 43 metros quadrados. Como o Lucão falou, quando eu montei minha história, cara, não dava para fazer nada disso. Eu dava aula para 4 pessoas. Mas eu vi uma oportunidade que eu não deixei passar. E às vezes o trem passa só uma vez. Se não fosse eu, outras pessoas que trabalham no meu nicho de mercado poderiam estar adquirindo isso. E para mim foi um boom muito grande na minha empresa. Mas eu, Fábio, ainda não estou satisfeito. Consegui investir no Hyrox. Sobrou uma grana, eu trouxe uma bike, que é a bike que eles só usam no campeonato mundial. Tipo assim, cara, é difícil você ter uma bike dessa no Brasil, eu consegui trazer. Puta, vai sobrar uma grana daqui a alguns meses, eu vou investir em outra coisa. Eu tenho uma brinquedoteca que eu quero renovar ela. Eu vou dar um up nela para os pais poderem trazer as crianças com mais conforto ainda. Vai passar alguns meses, eu vou trazer outra coisa. Então ainda o meu box não está da maneira que eu quero. Por quê? Porque eu estou investindo, eu estou construindo, ainda galgando a minha empresa para eu colher os frutos lá na frente. Então, a questão, para quem é empresário, eu acho que a gente nunca está confortável com a situação atual nossa. A gente tem que sempre ir moldando, dançando conforme a música e entender no mercado o que o mercado pede, o que nossos clientes pedem para a gente. É aquela frase, né? Grato sempre, conformado nunca, né? Exatamente. E agora eu vou fazer uma perguntinha. Essa é delicada, cada um pensa com calma e me responde aí. Eu estou conversando com 3 amigos, 3 empresários bem-sucedidos e olhando, e você até falou, Lucas, tanta coisa que acontece, né? E olhando para trás, alguma escolha que você fez, que eu me arrependo muito, foi errado. Não, eu agradeço por esse erro, porque esse erro me ensinou eu tomar um outro caminho. Essa é bem complexa. Nossa, a minha é fácil.
Começa com Então já começa. Muito fácil. Foi quando a Maria chegou em mim e falou assim, tô grávida. Pra mim, eu falei, cara, acabou meu mundo. Acabou minha vida. Tô desesperado, eu não queria ter filho, eu não queria casar, eu queria estar na vida que eu tinha. Só que, na hora que ela falou, estou grávida, tudo passou a ser diferente. Tudo. E hoje eu brinco, eu falo para amigos e pessoas que falam assim, não tenha filho, você não está na hora ainda. Não tem hora para ter filho, de verdade. A partir do momento que eu tive filho, eu comecei a chegar em casa mais tarde, eu comecei a trabalhar de uma forma diferente. Motivação é outra, né? A motivação é outra, você tem mais uma boquinha para você cuidar, cara. E aí, isso realmente transformou minha vida. Realmente foi um marco na minha vida, foi quando eu me tornei realmente um homem, sabe? Então, foi ter a Giovana primeiro, depois disso veio o Vitor também, que também não queria, veio tudo sem querer. E hoje eu agradeço tudo isso porque me traz uma força. E conta pra eles como é que foi o Vitor com a Gigi, quanto tempo de diferença? 10 meses e 20 conta dias. pro pessoal aí que você teve 2 filhos, 2 gestações em um ano. Em um ano, 10 meses e 20 dias. Mas é isso, então realmente foi o pior erro da minha vida. Falei, cara, eu achei que tivesse acabado minha vida ali. E na verdade não, foi o gatilho para tudo isso que eu estou vivendo hoje. Mas realmente. exatamente aconteceu comigo também. Eu sou um cara que vocês viram. Eu me aventurei um pouco no mercado financeiro um tempo também, né? Estou na farmácia, aí começa o mercado financeiro, comecei a me dar muito bem no mercado financeiro. Eu acho que é o maior erro, né? De todo mundo começa no mercado financeiro, começa ganhando muito. Ô Lucas, né? isso até é importante você trazer isso daí. Explica qual que foi a tua experiência, o que você faria diferente do que você fez. Cara, foi uma coisa muito valiosa. Eu achei que foi muito importante para mim. Estava querendo ensinar muita gente, como eu disse, eu gosto de passar meu conhecimento, gosto de ter amizade, gosto de cuidar das pessoas. Comecei até a querer ajudar a gente no mercado. Só que passava um momento muito bom do mercado financeiro, que aí a gente sabe lidar ali, né? Porque você está ganhando, né? Então, mexe pouco também quando vai cair. Aí eu aprendi uma coisa bem profunda lá, que é opções de ação. Então, nossa, eu estava adorando o mercado, porque, nossa, tem segurança, tem segurança. Aí pensei, acabei vendendo um negócio também para investir nisso. Eu já tinha 2 farmácias na época, eu vendi uma, esse foi um pouco de arrependimento, que eu não desfaria do negócio hoje. Mas vendi para um amigo também, que eu gosto bastante, ele está super bem, sabia que ele está bem, porque ele trabalhava comigo um tempo atrás, então valeu também isso, ter desfeito desse negócio. Mas eu quase vendi a minha, se eu tivesse a oportunidade naquela época, eu vendia a minha também, colocar lá, de tão bem que eu estava dando no negócio. Só que aí passou um momento ruim de mercado. Aí, por mais que eu achava que eu estava arrediado ali no negócio, eu não estava. O negócio começou a vir contra eu. Vim contra de um jeito que falei, não, agora já caiu, eu vou aportar mais um pouco. Ah, não, beleza, mas vai voltar. Vai cair, vou aportar mais um pouco. Pô, chegou uma hora que eu fiquei tão apavorado, caía tanto, e eu estava arrediado, mas assim... Aí até um limite, né? Ruim, né? Eu tinha ganhado bastante, a sorte foi essa, eu tinha ganhado bastante, estava com um lucro muito bom, o ganho foi bem exponencial. A hora que começou a cair demais, eu não consegui desfazer a exposição. Eu liguei na mesa lá da coisa e falei, desfaz a exposição para mim. O rapaz falou assim para mim, não, mas não tem como você desfazer. Eu falei, mas como não? Eu fiquei bravo. Não tem demanda, né? Não tem demanda para o teu negócio. E eu fiquei meio apavorado. Mas eu tive a tranquilidade, eu pensei com a Aline, sempre me ajudando, sempre confiando bastante em mim. Pô, nós estamos assim e tal, mas vamos esperar subir, né, sair. Aí consegui zerar bem, sair no lucro ainda do negócio, mas me ensinou bastante, que eu não poderia ir com tanta sede. Eu posso nessa hora, porque eu não crescia tanto ainda, eu era bem novo no mercado. Você acha que foi, vamos dizer, pressa, Lucas, de ter um lucro, talvez ter ido entrando aos poucos? Não, sem dúvidas. E hoje, assim, eu pretendo voltar. Mas, como o Paulete falou também, nasceu meu filho. Minha cabeça mudou, filho. Aí o Pedrinho nasceu, eu falei, cara, eu quero um espaço para mim ficar com ele, quero um lugar. Eu morava de aluguel e tudo que eu tinha estava investido. Falei, só vou tirar o que eu estou investido tudo, zerei tudo minhas posições em bolsa, foquei na farmácia que eu amo. Eu vi que eu amo fazer isso, e por causa do Pedrinho até eu resolvi fazer minha casa, que eu estou fazendo até com o meu grande amigo aqui, que se não fosse ele, não seria possível. Então me ajuda muito e tal, mas aí mudou tudo essa concepção por isso. Eu paguei com o mercado, deu um tempo, que eu gosto muito também, mas foi isso, naquele momento eu fui muito arrojado, fui com muita sede, dei uma pausa, aprendi muito lá, sei fazer coisas lá, eu acho que pouquíssima gente sabe que é opções de ação, que eu ainda pretendo fazer futuramente, mas com bem mais calmo. Uma partinha menor, eu cheguei a pôr quase
tudo meu patrimônio lá na bolsa, eu corri muito risco. E Mas aí, só para finalizar, eu continuei com a farmácia, depois que nasceu o Pedrinho, eu resolvi fazer a obra e montar mais uma. Então ele me desafiou até a sair do conforto, né? Da zona de conforto. Tava muito bem na Barão, Cegadinho, na farmácia. No meio do caos, mas você viu uma oportunidade, eu cara. fui na trupe lá fazer um projeto, nas reuniões de projeto, eu vi um ponto embaixo, falei, não, no meio da obra, não dá para montar, né? Mas era lá que eu queria montar. Eu peguei e resolvi montar junto à Tá dando obra. super certo. Graças a Deus a farmácia engrenou muito bem, o pessoal aceitou bem. E tudo é um risco, né? A gente está falando de risco. Você calculou teu risco e foi. Eu tava com ideia Ser já, empreendedor né? é isso, cara. Então, aí todo mundo falou, nossa, mas tá melhor, você é louco, tá? Eu falei, não, mas eu vou confiar que vai dar certo, eu preciso desse negócio, e me fez sair da zona de conforto. Então, mais pra frente, eu pretendo voltar no mercado com uma experiência bem grande, mas o filho também mudou muito a minha vida, assim. Eu acho que o empreendedor em si, assim, nós que somos, o feeling nosso vale muito, cara. Vale, né? O que Sem você dúvida, sente, verdade. o que você pensa, vale muito. Então, assim, nunca deixe de lado isso. sem Então, dúvida. toda vez que você sentir que tem que fazer alguma coisa, pegue e faça. Né? Eu Medo acredito não é nisso, aqui, no né? seu Mas- negócio. O Fábio, nossa, cara, será? Eu lembro quando você falou para mim da bike ou da acho que de tudo você comenta, que isso também é verdade. O empreendedor, cara, você não é sozinho. Você tem uma equipe, você tem o network, que a gente falou que é importante, e você precisa estar rodeado de gente que te ajude. Porque assim, eu não sei tudo, cara. Se eu precisar de uma assessoria financeira, eu vou conversar com um amigo. Se eu precisar de imóvel, eu vou ligar para você. Se eu precisar eu vou ligar para você. Eu vim aqui com o Fábio no dia que ele veio alugar esse barracão e falou, cara, o que você acha? Eu falei, cara, não sei também, mas vamos lá ver. Vamos lá ver. E então, assim, Foi mesmo, ele né? se apoiou em mim e quando eu preciso fazer alguma coisa, eu me apoio nele, eu me apoio em você. Ou seja, nós quatro, nós fazendo. Eu já fiz negócio com vocês três. Então, assim, empreender é isso. Então, você ter gente ao seu lado E é para te desafiador, né? ajudar. E o desafio vai chegar. Sim, porque vocês três têm perfil empreendedor. Eu acho que eu fujo um pouco da regra. Eu não tenho esse perfil que vocês têm. Eu sou um Quantas cara vezes você foi jantar lá em casa e nós ficamos falando disso, falando você ele, falou, me cara, ensinando. Porque eu tenho medo, cara. Eu não sei. Mas foi o Polete, foi o Rod, foi a minha esposa. Falou assim, pode ir que vai dar certo. Então, quando você não tem, não vou falar capacidade, mas quando você não tem a coragem suficiente e outras pessoas que estão ao redor enxergam, se 10 pessoas estão falando que é possível e você tá não, alguma coisa tem aí. Então, se você está pensando em fazer alguma coisa, mas ainda não tem a coragem necessária para tomar iniciativa, procure pessoas que vão te orientar bem. É isso, a gente tem que ter suporte ao nosso A gente está lado. conversando isso exatamente. no podcast, né? Mas a gente se encontra, Sim. a gente sempre troca essa ideia, né? A gente sempre fala, sempre ajuda um outro, sempre conta um negócio um do outro, a gente sempre sabe que o outro quer, a gente quer ver o outro bem, né? É muito eu acho louco, que essa né? troca é bem legal dos amigos. eu né? acho que esse ponto é importante para a gente falar um pouquinho mais do networking, que isso aí é extremamente importante. Isso é uma dificuldade que eu vejo um pouco aqui no interior. Quando eu fui estudar em São Paulo, eu fui agente autônomo de investimentos também, conheci 2 amigos que vieram a ser meus sócios no empreendimento aqui. Eu acho que em grandes capitais, fora do país, o pessoal tem um pouco a mente mais aberta, mas no interior... E eu acho que a gente está criando isso daí, a gente já fez negócio, todo mundo aqui entre a gente, e fala um pouquinho dessas conexões, o que vocês acham. Eu acho que é unanimidade, mas que essas parcerias, que o network alavanca demais a gente, né? a gente não está sozinho nunca, Rod. Toda vez que a gente quer dar um passo maior, cara, sozinho você não faz. Você faz, mas você chega num determinado momento que você se limita. Então você precisa ter uma equipe, você precisa ter um sócio, tem hora que você precisa de investidor, tudo depende do que você quer, certo? Então assim, o Fábio consegue dar aula para 200 alunos aqui sozinho? Você consegue atender 1000 pessoas por dia na farmácia? Não consegue. Você consegue vender 5 imóveis por hora sozinho? Você não consegue. Então a gente tem que estar rodeado de gente trabalhando junto com a gente, uma equipe formada, para que isso aconteça. E isso com certeza vai fazer a diferença do seu negócio. Seja com, como eu falei, seja com um sócio, seja com um investidor, seja com a sua própria equipe, você precisa ter gente ao seu lado. Fala um pouquinho aí, Fábio, sobre isso. Eu sei que você é um cara muito querido no meio do CrossFit, onde isso já te levou, o que facilitou, o que te ajudou. Vamos falar até um pouco mais da carreira no esporte, né? Eu sei que você tem um coach, o Alberto, que é
muito bacanas. Você conectou com o Dani Moser, que hoje eu Você faço a faz mentoria com nele e faz uma diferença Isso é enorme. network, né? Já. Que eu transportei do esportes para os meus negócios e tudo a gente, né, nesse networking nosso aí. Fala um pouquinho. Te cortando só um segundinho. Tá. Ele falou uma coisa que é verdade. Você fez um evento aqui, olha pra você ver como é que funciona. Você fez um evento aqui, trouxe um cara de fora, que é o Dani Moser. Eu estava aqui também, né, a gente estava aqui. Nisso, o Rod se interessou, já foi atrás do cara. Aí falou o tanto que estava bem para ele já comentou comigo, já estamos trocando ideia, porque falou, cara, isso ajuda não só no esporte, mas em casa, ajuda no negócio. E eu acabei de ficar sabendo, eu tô com vontade. Entendeu? É uma conexão. Então, então assim, nós temos que ver a oportunidade, você viu a oportunidade lá. De repente eu estou vendo essa oportunidade quando veio de você. E você está vendo essa oportunidade agora nessa roda de amigos. Né? Então a gente tem que fazer isso e tomar uma atitude e ir para cima, como você falou, e dar o primeiro passo para poder as coisas acontecerem. Sim. Vamos lá, pensando, eu acho que na minha empresa é muito louco, porque eu falei, eu estou sempre tentando buscar oportunidades e crescer um pouco mais como empreendedor, que não é o meu ramo, não é o meu meio, mas eu estou aprendendo a ser. E eu tenho aqui grandes empreendedores de várias áreas. Então, eu acho que ter a oportunidade de conectar com esse ciclo de amizades, com esse ciclo de clientes, com esse ciclo de profissionais, só me engrandece. Eles falam, né? A gente é a média das 5 melhores pessoas que a gente convive. Se eu convivo com 5 pessoas boas, eu vou ser o 6º cara sensacional. Se eu convivo com 5 bêbados, eu vou ser o 6º cachaceiro da parada. Então, eu acho que a gente está no meio de pessoas boas, a gente tentar fazer network com grandes profissionais, isso aí só engrandece a gente. Então é sugar um pouquinho sobre o que o Paul sabe do mercado de construção. Cara, eu vou querer expandir alguma coisa, eu tenho certeza que eu estou procurando a pessoa certa. Acho que não vai dar para construir aqui, eu preciso de um barracão melhor, eu preciso de um cara do ramo imobiliário, eu já sei que eu tenho um cara. Então a gente está tentando fazer contatos com pessoas que vão acrescentar na nossa vida. Tá? Isso falando profissionalmente, Fábio, profissional de educação física. Já dentro da parte atlética, eu falei, em 2016 para 2017, eu vi a oportunidade de fazer parte de uma grande equipe do Brasil de CrossFit. Eu tinha os caras como ídolos. E eu acho que ter tido essa oportunidade como equipe em 2017, fiz eu realizar um grande sonho em 2021. Eu aprendi como se compete em equipe. Competir individualmente é completamente diferente de competir em equipe. Fizemos essa equipe, a gente não classificou para o campeonato mundial, mas eu tive muitas experiências boas lá, onde me transportou para 2021. E para quem não sabe, eu tive tive a honra, né, de fazer parte do primeiro time da história do Brasil a se classificar para o campeonato mundial. Então, aquele network que eu fiz em 2017 me deu uma bagagem imensa para eu estar transferindo atleticamente para esse ano de 2021. Eu mudei de modalidade, eu vim do judô. Eu estou desde 2013 no CrossFit tentando galgar, semi-ano, né? Campeonatos pequenos, eu disputei alguns campeonatos mineiros. Em 2014 eu fui para o Campeonato Brasileiro, tinha uns caras como ídolos. Desde então, já participei de 10 edições de Campeonato Brasileiro. O ano passado realizei meu sonho de ser campeão brasileiro. Com toda essa experiência do Campeonato Mundial, inclusive hoje, dia 22 de abril, acabei de receber a notícia, fechou a classificação para o Campeonato Mundial. Eu estou realizando um outro sonho, que é me classificar para o Campeonato Mundial individualmente. E isso cai no network, não é network, né? É crescimento atlético. Mas esse network cai. Eu tive a oportunidade de sugar dos melhores atletas que tem no Brasil e ir construindo, acho que meu condicionamento, meu fitness, minha performance, e acho que tudo isso deve daquilo que eu plantei, né, lá atrás, que eu tentei semear lá atrás, e vai tendo, pelo menos para mim, é algo valioso que eu levo essa parte atlética de forma muito intensa e para mim é muito importante na minha vida. Pessoal, a gente está caminhando para o final do nosso papo aqui. Para mim foi maravilhoso a experiência, trocar a experiência com vocês. A gente conversa no dia a dia, né? São pessoas que eu admiro, então eu queria transportar, né? Que outras pessoas também ouvissem um pouco da história de cada um. E nesse finalzinho queria que cada um passasse uma mensagem, o que fez para, né, chegar onde chegou.
serem pessoas bacanas. Nós não estamos falando aqui de dinheiro, nós estamos falando, né? Eu estou falando vocês, pessoas que eu admiro como família, como pessoas, né, que tratam todo mundo bem, ninguém tem nada para falar. Então é isso, esse espaço é para vocês três aí. Eu queria agradecer também a minha patrocinadora, a Bear Nutrition aí, a loja de suplementos aqui de Poços. Cada um de vocês vai receber essa cesta feita com muito carinho por eles lá. Eu achei que fosse sorteio. Eu também já viu? Não, tá garantido um para cada um. E o espaço fica aberto aí. Quer começar, Lucas? Roger, eu quero agradecer você pelo convite, cara. Obrigado por estar junto aí nesse podcast, passando muita informação aí ao lado de 2, 3 pessoas que eu admiro bastante aqui. E eu queria deixar um recado pra gente, a gente falou de tudo aqui, né? Mas para ter coragem, para fazer as suas vontades, né? Aproveitar a vida, que a vida passa muito rápido. Aproveita o momento presente, tirar a lição de cada momento que acontecer, né? Eu sou um cara assim, que eu gosto de viver o momento mesmo, porque eu acho que a vida passa aí e eu não quero chegar no fim da minha vida pensando que, nossa, devia ter feito. Então eu pretendo viver mesmo, conviver com pessoas boas e aproveitar cada momento. Esse é o recado. Top. Eu queria ter sido o primeiro, porque agora ele falou. Bonito, vai sobrar, né? para esse aqui, né? Não vai sobrar nada pra ele falar. Não, esse aí gosta de falar. Ele Deixa gosta, ele, deixa ele. Bom, mas realmente é isso. O Lucão falou bastante coisa que eu imaginei falar. Mas é isso, eu acho que você, primeiramente, obrigado pelo convite. Um papo bem legal e, assim, exatamente o que a gente vive. E tem muita gente por trás dessa câmera aí que vai ver e vai se sintonizar com isso. Vai se identificar, com certeza. Vai se identificar com certeza, porque é um assunto muito promissor e um assunto que é bem legal de ser discutido. Bom, eu acho que assim, se você juntar o que você tem de melhor, que a vida pode de melhor te oferecer, e você conseguir que isso te leve a algum lugar que você queira, certo? Eu acho que é o que faz sentido da vida. Então, se você tem pessoas que você goste, tua família, ou que seja um amigo, que seja quem você achar que seja importante na sua vida, conecte com essa pessoa, dê o seu melhor, igual o Fábio falou, faça seu melhor em casa, faça seu melhor no trabalho, faça seu melhor aonde você estiver, no esporte, aonde você estiver. Porque isso, com certeza, vai te levar a algum lugar. E quando você errar, aprenda com o erro. Aprenda, porque assim, eu já errei muitas vezes e eu sei que eu vou errar mais e pretendo errar, porque todas as vezes que eu errei, eu aprendi muito mais do que quando eu acertei. Eu sei, quando você acerta, você simplesmente se acertou. Quando você erra, você para, você analisa, você refaz, você tenta, você fica indignado, você se desafia e vai para cima. Então é isso, é o recado que eu quero dar para todo mundo, é isso, que a pessoa corra atrás dos seus sonhos, com base no amor, na família que você tem em casa, e nunca desista. Isso aí. Brabo. Sobrou pra mim. Fábio, agora Galera, subiu a régua. Não, me ferrei, mas o que eu queria falar pra vocês, e eu acho que eu carrego na minha vida, sejam pessoas boas, galera. Eu acho que quando a gente trata o próximo bem, eu acho que a gente só recebe coisas boas. Isso faz bem pra gente, né? Faz bem pra gente. Você tratar o outro bem, olhar no olho e escutar. A Hoje em dia pessoa. Tá muito difícil escutar. Escutar. Todo mundo só passa o dia inteiro aqui, né? Tá muito só no difícil. seu próprio mundo, Mas ninguém quando você socializa. faz isso, cara, faz bem pra você também, entendeu? E eu acho que sim, e eu acho que eu carrego isso comigo. Cara, eu faço questão de abraçar todo mundo que eu encontro, faço questão de perguntar como tá o dia da pessoa, saber como tá indo. E isso você pode ter certeza. Tem gente que fala, ai não sou de conversa, mas é bom pra cacete. Experimenta que tratar as pessoas bem faz muito bem. E já falando de negócios, galera, conhecimento é poder. Então nunca se acomode. Sei lá, lê um livro, procure pessoas mais inteligentes que vocês, que tenham conhecimento que você não tenha. Conhecimento é poder. Você tendo conhecimento, isso aí vai te abrir portas para vários lugares sensacionais. Boa. Pessoal, e a mensagem que eu queria passar, que eu ouvi há um tempo atrás e eu falo para mim mesmo o tempo todo, que é impossível vencer aquele que não desiste. Caiu, levantou, é impossível vencer aquele que não desiste. Beleza, eu vou fazer 3 perguntas para vocês, vocês respondem ao mesmo tempo, um ou outro, só pode ser
Eu precisava fazer um pedido aqui. Não, vai, pede aí. Dá tempo de esperar um pouquinho? Dá. Vamos aí, gente. Manda material pra obra, pelo amor de Deus. Nossa, tem meu, eu tenho da obra também. Os pedreiros estão lá. Delícia, casou na hora certa isso, hein? Você queria falar desde o começo que você disse pra mim. Ou Pior que não, já foi. pior que não, o homem se pensou em pedir, já tá lá. Já. Imóvel ou bolsa? Imóvel. Boa. Musculação ou crossfit? Crossfit. Lógico. Rotina, prisão ou liberdade? Liberdade. Apesar de eu ter muita rotina, mano. Então, é, zero ter rotina. liberdade, ué. Oi? Então, você é bom, ué. Não, ter liberdade é bom. Mas, tipo assim, eu vivo hoje em dia com muita rotina. Eu busco ter uma liberdade um pouco maior. Mas eu acho que se você não tivesse rotina, ia ser pior pra você. Tipo, Sim, de hoje em ter dia, sim. tempo, pras meninas, Aí né? você Eu fica acho que... preso no negócio. É sim. aquele que dizer, eu acho que é o seguinte, se você não faz a rotina, você não consegue dar atenção pra Ju, pro teu negócio, pro teu atleta, pro teu não sei o que lá. Se você não tem rotina, alguma coisa você ia... Você vai- É, Você tipo, não hoje eu vou conseguir, ó, sair pra verdade. treinar tal horário. Putz, aí... Aí você fica dependendo, nossa, se der eu vou, se não der, aí Verdade. você fica louco. Então você tem liberdade. Respondi certo. Você Respondeu certo. Boa. Vamos lá. Cerveja ou vinho? Puta. Cerveja. Vinho. Nossa, não ligo pra O nenhum. Fábio não bebe. Eu não ligo. Eu tomo os dois, mas eu não ligo. Mas nesse friozinho, vinho. E a última, comprar ou alugar? Comprar. Eu acho que Aqui é todo mundo dos imóveis, né? Quem quiser Não tô adquirir, puxando a eu mudei um sardinha pouco. pro meu lado, não, mas... Eu mudei Mas um pouco. de verdade o Rod ensina a gente que entrar nesse ramo é um ramo muito Eu falo, o vantajoso, né? imóvel batendo na bolsa desde sempre, né? Assim, eu acho que tem que diversificar o investimento, lógico que tem, mas Você buscar Paulette, uma eu segurança. acho que o imóvel é a forma de alavancagem, de construção de patrimônio a médio e longo prazo mais eficiente. Você viu aquele Warren Buffett? Ele investe, né, na bolsa, sei lá, desde que ele nasceu, e hoje ele já passou o Bill Gates, acho que é o quarto homem mais rico do mundo, e somente investindo em empresa sólida, que sempre deu retorno, mas nada aquele retorno gigante. Então, assim, aquela empresinha que vai dando. Agora tem... Tem fundamentos sólidos, é o Beleza. que ele procura. Então, né? assim, devagar, sempre a longo prazo, isso tem retorno. Agora, se você realmente for um cara que do risco, né, igual você já foi pra caramba, você pode acertar. Assim, ou você vai acertar lindo, ou você vai errar. Mas o feio. duro é isso, aí É um pra dos ser dois. desse momento, você tem que saber o momento exato do você entrar e sair, sabe? É muito difícil. Não, Mas aí se eu tivesse uma outra cabeça, com um pouco mais de head, daria certo, mas não é fácil. Agora que eu tô vendo como imóvel, nossa, tanto que é gostoso, né? Você Mas comprou, você não se expõe ao risco com o Pedrinho. Então, exato. Depois que ele nasceu, mudou Eu total, também, né? antigamente eu também mexi com isso aí, fiz mini índice, mini dólar, fiz tudo que você imaginar também. Então eu já fiz também. Mas a pergunta pra mim hoje, eu já chego lá no Lucas lá da Ox, mando pra você aí, nossa, eu não quero ver nada, eu não quero perder Eu dinheiro. não quero é dor de cabeça. Beleza, Deixa mas já quem fui, sabe, né, mas também. já fui. Mas pode ser que eu volte a fazer isso. Aí como é que tá tudo linkado do que a gente está falando, né? Os filhos mudando a forma de investimento, procurando um investimento mais conservador do que um mais arrojado. Por isso que a gente melhora, cara, só melhora. Só melhora. Se eu pudesse, eu ia arrumar uns 4, 5 filhos. E quando a gente for tá pra fazer cagada, tipo, tem amigos que ajudam a gente a abrir o olho, né? Verdade. De melhor forma. E acho que isso é louco. É o network que a gente tava falando. Queria agradecer a atenção de vocês, o espaço, esses meus grandes amigos aqui. Esperem os próximos episódios. Isso aí.